Eu sou o João, criador do Design Ops Lab, e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Fala Peixoto, cara, seja muito bem-vindo, fica super à vontade, hein? E para começar, se apresenta aí pro pessoal. Fala, João. Pô, primeiramente, obrigado aí pelo convite, né, de participar do podcast do Design Ops Lab. Eu tenho mais de 20 anos de experiência com dígito, na criação de interfaces visuais, trabalhando com front-end, tanto para web quanto para aplicativos desktops, sistemas, mobile, e mais de 11 anos focado em UX. Hoje eu estou na Via como UX Manager. Show. Cara, como primeira pergunta aí, eu acho que é sempre bom a gente iniciar o papo de liderança, tu explicando aí para quem estiver nos ouvindo como é que aconteceu isso. Muito se fala e vira e mexe nas discussões, acaba aparecendo o termo liderança acidental, né? Foi assim contigo também? Como é que foi? Cara, então, eu falo que foi meio a meio. Antes da gente começar a falar sobre, né, contar um pouquinho da minha história, eu acho que vale a gente falar para quem está nos ouvindo um pouco, né, sobre liderança acidental, sobre liderança planejada. O que é, né, uma liderança acidental, né? A liderança acidental ela pode acontecer em qualquer momento, né? Em qualquer condução de uma reunião, de um projeto, de uma dinâmica, quando a gente simplesmente vive reagindo às situações que confrontam o nosso momento, né? E muitas vezes as pessoas não escolhem liderar, mas sim são escolhidas para liderar, apesar de não terem essa ambição. O que eu quero dizer com isso, né? Cada vez mais, quando uma pessoa é colocada em um papel de liderança, ela automaticamente se torna esse líder acidental, né? E ela é caracterizada pelo quê, né? Pela uma falta de visão e premeditação intencional, né? Em relação à pessoa que tá lá naquele lugar, ou, por exemplo, sem saber o líder que queremos ser. E aí a gente tem um ponto do resultado quando acontece esse tipo de liderança, né? É a gente não ter um plano de como a gente vai conseguir liderar, como que a gente vai trabalhar esses desafios, né, que é a vida de uma pessoa líder. E que, consequentemente, o que ela resulta? Numa constante mudança. E a gente vai sem direção ou um caminho consistente para poder chegar até lá. Na vida que a gente tem, né, na vida que a gente te leva, existem muitos. A gente presencia muitos estilos de liderança, né? E esses estilos de liderança eles ensinam para gente o que é liderança, né? Quando a gente presencia líderes inspiradores, ou o como não se deve exercer uma liderança. Como é que eu posso dizer? As organizações estão repletas de pessoas nesse tipo de situação. E a falta de habilidade delas, consequentemente, comprometem a sua capacidade, né, da empresa de fazer os seus negócios. E aí agora eu entro na sua pergunta, né, sobre como que foi a minha liderança. E quando eu falei que era meio a meio, né, meio acidental e meio planejada, porque lá atrás, quando eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, eu tinha uma gerente de design e ela contratou 2 estagiários. E aí ela colocou um estagiário de cada lado para que eu pudesse orientá-los, né? Eles estavam começando a faculdade e tiveram essa oportunidade e eu fui a pessoa responsável para poder ajudá-los a trilhar o caminho de design dentro da empresa. E aí, essa atuação foi dando muito certo, né? E aos poucos, essa minha gerente, o que ela foi fazendo? Ela foi me dando os novos desafios. E um deles foi a gestão de tarefas do time. E aí, no período que ela, não, por exemplo, não estava dentro da empresa, o que eu fazia? Eu fazia atendimento aos clientes, por exemplo, para alinhar os jobs, né? E qual era o meu papel nesse processo? Era entender quais eram as necessidades e as expectativas dos nossos clientes naquela época, né? O que deveria ser feito, né? Qual a definição de prazo, quais eram as prioridades, além de alinhar tudo isso que eu combinei com os clientes com o time. E após
eu pegava e verificava se tudo que aquilo que tinha sido alinhado previamente com os clientes estavam sendo atendidos, né? Se o time tinha cumprido com o que aquele alinhamento tinha sido feito. E com o passar dos anos, eu comecei a observar, né, a diferença de ter ou não ter um suporte para exercer, que de certa forma foi uma liderança acidental, né? Eu estava na empresa e aí de repente, olha, vão sentar dois designers, um de cada lado e você vai ter o papel de orientá-los, né? Então, na maioria das empresas, a gente é normal não ver esse tipo de suporte para a liderança acidental, né? Porque na maioria dos casos, quando é promovido alguém, é para evitar um possível turnover, né? Para não diminuir o quadro de funcionários. E que na minha visão também tá tudo bem, tá? Mas a pessoa que foi inserida nesse contexto de liderança, eu vejo que ela tem duas opções. A primeira é correr atrás para ganhar o conhecimento, né? Para adquirir o conhecimento de como liderar. E a outra opção é avisar que, tipo, olha, não é o meu caminho, eu não quero seguir um caminho de liderança. Essas lideranças, quando a gente fala, né, acidentais, elas podem, né, ter as melhores intenções em liderar, mas acidentalmente elas deixam passar alguns pontos, sabe? Conforme eu falei, né, se a gente não pega e corre atrás das informações da busca por um conhecimento, a gente acaba deixando passar, por exemplo, é, algo que deixe seu time sufocado, seu time esgotado, ou até mesmo tóxico. E, na minha visão, uma característica que toda liderança deveria ter, e aí é algo que eu tenho muito, é o inconformismo. Então, aquele sentimento, sabe, de querer cada vez fazer o melhor, o melhor e o melhor, porque aí a gente consegue ser estimulado a ir atrás dessa busca de um conhecimento. E com isso em mente, né, por mais que a liderança tenha sido acidental, é natural que a gente consiga liderar de alguma forma as pessoas, né, uma forma de liderar mais leve e que a gente consiga encontrar o nosso estilo de liderança. E aí eu vou me estender um pouquinho mais, tá, João? Se você me permitir. Quando eu falo nesse estilo de liderança, eu me baseio no meu estilo, 4 estilos de liderança, né? A liderança carismática, a democrática, a motivadora e a liberal. Por que eu me espelho nesses 4 estilos de liderança? Cada um, na minha visão, tem um, um contexto que ajuda no dia a dia, quando você está falando de liderança, né, de pessoas. Né? Por exemplo, quando a gente está falando da liderança carismática, a gente transpassa, né, a carisma em tudo que a gente vem fazendo, em todas as atividades. E com isso a gente acaba inspirando as pessoas. E quando a gente inspira as pessoas, a gente acaba tornando o ambiente mais fiel e gerando gerando confiança, né? A gente acaba gerando uma confiança e as pessoas se espelham no que a gente está fazendo e a forma como a gente está fazendo. E quando eu falo um pouco também da liderança democrática, ela permite que decisões sejam tomadas levando em consideração a opinião da maioria das pessoas do time. Né? Então, você como líder, você precisa ouvir o seu time. E a motivadora, né? Então, está muito atrelada a questões emocionais, né? Então, na parte de desenvolvimento de pessoas, né? Fazendo com que ela queira crescer, com quem ela queira buscar por resultados melhores a cada dia e, obviamente, desenvolvendo o seu potencial. E, por último, é na liberal, aonde a gente deixa o time um pouco mais livre para que eles possam tomar suas decisões, né? E que eles consigam desempenhar seus respectivos trabalhos, né, da forma que eles considerem mais conveniente. Esses são os 4 tipos de liderança que eu costumo me apoiar muito e utilizar no meu dia a dia. Excelente, muito bom. E cara, e tu comentou ali da gerente, tu teve alguma pessoa mentora aí nessa tua trajetória aí profissional
É muito comum a gente conversar e tal, trocar figurinhas aí no mercado, né? A gente acaba aprendendo um com o outro. Mas tu teve alguma pessoa que de fato te orientou, te deu dicas, que foi uma grande influência para ti? E já complementando também, queria que tu explicasse aonde foram as tuas fontes de aprendizado. Você acabou de comentar, né, que a gente troca muito, a gente conversa muito com, né, com várias pessoas de mercado. Eu posso dizer que eu tive diversos mentores indiretos, né, que é muito nessa troca de, de informação, nessas conversas que a gente tem no nosso dia a dia com diversas outras pessoas que já exercem uma liderança há muito tempo. Se você, como você me perguntou, você tem uma pessoa específica? Eu falo que não. Eu vejo que cada pessoa com quem eu converso, eu levo como um mentor ou como uma mentora. Então, eu estou sempre conversando e sempre aprendendo com essas pessoas. Então, quem são as pessoas com que eu me espelho muito? Então, são com essas pessoas com quem eu converso e são com essas pessoas que eu aprendo muito. E aí, aquele outro ponto que você me perguntou, né? Tipo, aonde que foi minha fonte de aprendizado? Minha fonte de aprendizado. Eu gosto muito de ler livros, né? Livros, tem diversos livros aqui em casa, de fazer curso, e que eles vão acompanhando muito o meu momento de carreira, né? Então, por exemplo, quando eu comecei lá atrás como web designer, lá no início a gente já entregou a idade de quanto tempo eu, Pois é, eu lá tu dedurou, hein? eu tenho de mercado, né? Mas quando eu era web design, por exemplo, eu comprei um livro de HTML 4.1, né? Olha quanto tempo tem isso, né? E aí, por exemplo, num outro momento da minha carreira, eu comprei, por exemplo, livros de gestão de projeto, né? Depois, livros de design, né? Dos mais tradicionais do Normal até, por exemplo, psicologia cognitiva, tá? E depois comecei a ler livros sobre liderança. Já recomendando um livro, né, para o pessoal que está escutando esse podcast, tem um livro do Alex Ferguson. Ele foi técnico do Manchester United. O nome do livro se chama Liderança: O que eu aprendi com a vida e nos meus anos no Manchester. Vale muito a pena. Esse esse cara, né, esse técnico, o Alex Ferguson, ele ganhou mais de 50 troféus, 50 troféus, levando o Manchester ao que é hoje, né? E esse livro ele fala muito de trabalho em equipe, disciplina, preparação, como avaliar as pessoas, como obter o foco, dentre milhares de assuntos, além de administrar o negócio. Então, eu recomendo muito a leitura, né? E hoje eu tô com, né, diversos livros aqui em casa, e os últimos deles eu até adquiri recentemente com o Buriti. O Buriti estava vendendo alguns livros, e aí eu comprei alguns livros sobre liderança com ele, né? Então, são essas as minhas fontes de aprendizado, né? Primeiro, você trocar com as pessoas, conversar com as pessoas e ler, fazer curso, escutar o podcast, participar de webinar, enfim. Massa. É um constante aprendizado, né, cara? A gente está sempre aprendendo aí todo dia. Comigo foi a mesma coisa também. Eu não tive nenhum mentor direto e me enquadro nisso aí também, conversar com as pessoas e tal. Inclusive aqui o nosso papo vai ser uma super aula, vou aprender muito também. Mas eu não posso ser injusto também, eu tive uma grande influência, assim, na minha trajetória. Não foi um mentor direto, de fato, não teve esse papel, mas foi um perfil que eu me espelhava muito, assim, que foi, inclusive, na época que eu trabalhei lá em Joinville, com o meu CTO lá. Ele me inspirava muito, assim, me espelhava muito no perfil de liderança e tal, mas um aspecto que eu admirava muito, assim, dele, cara, era a escuta ativa. Cara, eu me lembro que tinha momentos de feedback lá que eu ficava trancado na sala dele, sem mentira nenhuma, umas 3 horas pra conversar, sabe? Levar meus pontos de carreira e tudo mais. E é admirável, assim, a questão de escutativa. Isso foi uma grande lição, assim, pra mim. Eu vejo que isso é um dos pontos que todo líder tem que ter,
né, esse momento com o seu liderado, né. Então, se o seu liderado quer conversar com você, sim, você vai ouvir, né, seja por meia hora, 1 hora, tipo, seu time é sua prioridade, Com né. certeza, E com aí, certeza. um ponto que eu lembrei sobre mentoria, né, no nosso caso, a gente não teve, né, uma mentoria, né, um mentor, uma mentoria específica, né. Mas é bom as pessoas, né, que estão nos ouvindo, conseguir fazer uma autoavaliação e ver aonde que elas conseguem, aonde que elas conseguem não, aonde que elas precisam evoluir, né. E aí visto, quais são os pontos que você como líder precisa evoluir, correr atrás de pessoas, que consigam, te orientar, né. Por exemplo, vamos dizer que você tem um ponto fraco que é sobre finanças, né. Então, quem você conhece que seja um expert em finanças que consegue te ajudar? Ou, por exemplo, quem é o expert em planejamento que você conhece, que possa te ajudar, que possa conversar com você, que possa trocar, né, e que consiga resolver uma dor sua. E isso não precisa estar relacionado a design, né, porque quando a gente fala planejamento, quando a gente fala, Perfeito. finanças, não está relacionado a uma liderança de design específica, né, você pode pegar de Uhum. qualquer outra disciplina que vai te dar base para você atuar com o design. Exatamente. Várias habilidades ali não estão necessariamente somente dentro de design, né. Isso é muito bom. Inclusive tu até citou aí um livro aí, que, cara, não tem nada a ver com design, né, mas são os Não, aprendizados ali que se aplicam a qualquer área. exato. E esse livro é muito bom. Esse livro eu ganhei num sorteio numa empresa que eu estava, não exercia nenhum papel de liderança e ganhei, comecei a ler, eu falei: "Nossa, o livro é fantástico". Ele faz um paralelo com um cenário do esporte, do futebol, com o dia a dia de uma liderança que você consegue, utilizar da visão, né, e dos aprendizados que ele te traz para o seu dia a dia. Cara, e seguindo essa linha aí, que eu acho que é sempre bom a gente falar também quando tá comentando sobre esse tema, eu queria saber, na tua opinião, qual a diferença entre gestão e liderança? E aí, se tu quiser complementar também um pouquinho sobre liderança técnica, de liderança de pessoas e tal. Essa pergunta sempre aparece, né, quando você vai conversar sobre liderança, né, qual a diferença de gestão, liderança, né, mas elas são usadas separadas, embora elas são complementares, tá? Mas não são a mesma coisa, gestão e liderança. Vou dar um exemplo para poder ficar mais claro, né, da diferença entre gestão e liderança. Por exemplo, uma abordagem de um gerente pode ser considerado mais tradicional, aquele tradicional de delegar para as pessoas, né, o trabalho, a tarefa, enquanto um líder ele vai motivar o seu time a fazer o melhor trabalho e as tarefas, né? Os gerentes eles são responsáveis por entregar pedidos, organizar fluxo de trabalho, né, atribuir tarefas às pessoas do time, acompanhar e gerenciar os resultados que o trabalho, né, está sendo feito. Em contrapartida, né, quando a gente fala de um líder, as pessoas do time, como é que eu posso dizer? As pessoas do time elas acabam se espelhando mais e desejando mais o crescimento e a confiança. Por quê? Na minha visão, tá? Ele é um pouco mais estratégico. Ele sendo tem um ponto mais polêmico, mas sendo estratégico, o que ele faz? Ele tenta fazer com que as pessoas do seu time usem suas próprias iniciativas e experiências para alcançar os resultados, né? Então ele consegue trabalhar melhor as habilidades e os talentos das pessoas para que esses resultados aconteçam. Resumindo, né, isso que eu estou falando da diferença entre gestão e liderança. O gerente, né, a gestão, ele se concentra em gerenciar o trabalho e a produção. Os líderes, né, a liderança, se concentra nas pessoas e as conduzem para alcançar os objetivos pessoais e de negócio. Eu gosto de trazer essa
de fazer essa analogia de gestão e liderança, mostrando o papel de um gerente e o papel do líder, que fica mais claro para a gente tangibilizar, né, o que que é um e o que que é outro. Legal, boa. Cara, e até pegando esse gancho aí, como é que foi essa transição aí de UX Lead para UX Manager? Quais foram as diferenças e tal dos 2 papéis? Quando eu era lead, né, e aí vai muito da forma como a sua empresa está estruturada, eu fazia o papel mais de liderar pessoas, tá? Não era muito uma liderança técnica, era uma liderança de pessoas. Ao mesmo tempo, eu tinha uma parte do meu tempo que eu exercia como liderança técnica. E aí eu volto naquele ponto lá atrás, quando eu comentei em relação ao verificava se o que o time tinha feito estava de acordo com as necessidades dos clientes. Desde o momento, né, que eu me tornei um lead, eu tinha meio que esses dois papéis, né, a liderança técnica e a liderança de pessoas. Hoje, como manager, eu ainda não despluguei da liderança técnica, até porque o time ainda está em construção. Eu faço a liderança de pessoas, eu trabalho, né, a parte motivacional delas, a gente, quais são os objetivos de carreira que eles têm, como que esses objetivos de carreira estão atrelados aos objetivos de negócio, os objetivos da empresa, como que eu consigo equilibrar, né, essa balança e fazer com que o time performe e traga resultados para a empresa. Resumindo, eu ainda não despluguei, não estou só como líder de pessoa, ou tipo líder técnico, sabe? Por mais que eu tenha virado manager, ainda tenho ainda esses, esses dois papéis. Boa, muito bom. E cara, essa é uma pergunta bem difícil inclusive, né, mas quais foram os maiores aprendizados, assim, desafios que tu já teve como líder? Se puder citar um, 2. Da mesma forma como eu trouxe para vocês em relação de estar próximo do time, como você comentou, né, de ter a escutativa, de que você foi, ficou 3 horas dentro da sala do seu CTO e tal. Eu acho como grande aprendizado você ouvir, né? Você conseguir trabalhar esse seu lado e criar formas de estar mais próximo do seu time, né? Não deixar que sua agenda jogue contra, né? E sim utilizar sua agenda a favor do seu time. Boa, excelente. E esse esquema de agenda aí, nem agora com o modelo remoto, é um desafio ainda maior, né? Exatamente, né? Porque quando a gente não estava em pandemia, quando a gente estava presencial, era até um pouco mais fácil, né? Nesse momento de pandemia, você tá numa reunião, sai de uma, já vai para outra, e você conseguir trazer sua agenda ao favor do seu time é muito bom, né? Uhum. Então, criar alguns slots para que no meio do dia você consiga parar e perguntar para o seu time: e aí, tá tudo bem? Estão precisando de alguma ajuda? Né? Isso é muito importante. Cara, indo pra uma pergunta mais do dia a dia, assim, é, pode ser da tua experiência atual, pode ser da antiga, enfim, fica à vontade. Mas como tu avalia o teu time em questão de práticas, métodos, ferramentas? Isso aí dava uma talk, tá? Sim, Isso essa é aí, extensa. isso aí a gente poderia ficar falando aqui horas, horas e horas, né? Mas até para poder eu contextualizar uh, a história do time desde o momento, né, que começou-se a olhar para design dentro da companhia até hoje, tá? Mas, em modo geral, meu time, né? Eu falo meu time, mas o time de design é muito bom, né? Eles têm um profundo conhecimento técnico, né? E o momento que nós estamos hoje, eu até comentei, é um momento de construção, né? Então, se eu falar para você, nós temos um modelo definido de processos e metodologias. Não, não temos, nós estamos testando, né? Então a gente bota para rodar, vê o que funciona,
tenta escalar, funcionou, não funcionou, volta e refaz para poder atuar no dia a dia. E cara, outra pergunta mais técnica nesse sentido, é, de novo, pode ser experiência atual, antiga, fica à vontade. Uhum. Como cara, um dos desafios que a gente tem aí no mercado, com certeza, é contratação. É um dos maiores desafios aí que a gente tem. Como contratar e definir os melhores perfis, assim, na tua opinião, quando tu abre uma vaga e tal, o que que de fato tu avalia no profissional? Logo de cara é soft skill, né? Obviamente tem o hard skill para poder ver se está aderente com a vaga, né? Com a expectativa que você quer, né? Para aquele momento da companhia, né? E aí quando eu falo momento da companhia, eu tô falando muito do ciclo de vida do negócio, sabe? Quando você tem o primeiro momento do lançamento, crescimento, e aí você começa na parte de recuperação, maturidade, aí que você começa a declinar, né? E aí você começa a ver qual caminho seguir para você continuar evoluindo esse ciclo. Então, Uhum, depende muito do momento que seu negócio tá, né? Da sua empresa. Então, mas basicamente, o soft skill é muito mais difícil da gente ensinar, né? Então, eu procuro muito ver esse lado e, obviamente, né, o hard skill atrelado aos objetivos de negócio. essa pergunta até ela dá bastante pano pra manga aí pra discussão, né, dá pra Dá conversar porque não existe horas. uma bala de prata, né? Exato, exatamente. Não E é existe como pegar uma receitinha de bolo que a gente vai falar: olha, faça assim, depois exatamente, você faça assim. Não, exato. você tem que entender, primeiro, qual o problema que eu quero solucionar? Uhum, Qual o problema que eu tenho hoje? Né? Tá, eu tenho um problema que eu preciso, por exemplo, é, ter mais pesquisa dentro da companhia. Beleza, tá. Mas em qual momento a companhia tá? exato. Né? Porque, por exemplo, se a gente fala que você está num momento de crescimento, você não tem tempo para errar. Uhum, Então, você precisa de um perfil que consiga te entregar aquele resultado de uma maneira mais rápida, com o risco quase zero de erro. Né? perfeito. Mas se você tem um problema X e sua empresa está no nível de maturidade já estabelecido, né, você consegue trabalhar um plano de desenvolvimento, um plano de carreira dentro da empresa, e aí você consegue trazer perfis uh, que você consiga orientar, que você consiga treinar para alcançar o objetivo da companhia. Uhum. Não existe o candidato perfeito, né, cara? Existe a pessoa que vai suprir a necessidade daquele momento, né? Isso é muito importante. Às vezes é um skill muito específico ali que é necessário. É, é exatamente isso que tu comentou mesmo. É muito importante a gente entender o motivo da vaga, a cultura da empresa, se a pessoa dá fit também, né? E não somente a Exato. cultura da empresa, mas a cultura do time, né? Porque o próprio time tem uma cultura Por isso interna. que eu falei da importância da gente avaliar o soft skill. Exato, Né? O soft exatamente. skill você conecta tanto com os valores da empresa, quanto com os valores do time, para ver se realmente aquela pessoa vai se encaixar para conseguir, né, alcançar grandes resultados. E aí, quando eu falo alcançar grandes resultados, não é só para a empresa, mas que a pessoa consiga se desenvolver, que a pessoa que está ali consiga chegar ao próximo passo. Muito bom. Cara, fugindo um pouquinho aí do tema especificamente sobre liderança, mas até que tem uma certa relação. Cara, eu queria saber a tua opinião sobre o Design Ops aí. Maturidade do mercado, enfim. A tua opinião aí, fica à vontade para falar sobre o que tu se sentir confortável aí sobre o tema. Por um viés de mercado, hype. Olha aí a quantidade de gente que vai brigar com você, João. Um podcast de Design Ops, eu falando que é hype. Não, brincadeiras à parte. Quanto mais as empresas precisam de design,
elas precisam de ops, né? Uhum. Que é aquela coisa, né? Que, tipo, você não sabe o que é, mas quando você vê o que é, quando você vê a mágica, né? No bom sentido, acontecendo, você não quer perder, né? Depois que você consegue ter um time de ops, ou algumas pessoas, ou uma pessoa é, exercendo o papel de ops, você vê o quanto isso ajuda, né? E aí, mais uma vez, em outras áreas, a gente também tem times operacionais, né? Você tem, em outras áreas, Exato. times dando esse suporte. E por que não no designer? Não ter times, Uhum. ou um time que olhe para essa operação, que suporte essa operação, que faça com que os times performem, né? Que consiga escalar o design, que consiga ajudar as pessoas que estão ali no dia a dia, removendo os obstáculos. Eu gosto de fazer um comparativo, por exemplo, com alguém que vem limpando, sabe? Você, para trabalhar num local, o local, né, na maioria das vezes, ele está limpo. E você precisa de uma pessoa para fazer isso. Essa pessoa não é menos importante que você. Ela é tão quanto importante para você. Então, porque se você for trabalhar num ambiente não está adequado, você não vai performar. Você precisa estar num ambiente, né, com a luz adequada, com o ar-condicionado adequado, né, com a temperatura adequada, limpo. Aí eu faço esse comparativo com o Design Ops. O time precisa, tipo, retirar os atritos que existem no dia a dia dos times para que os times consigam performar e entregar com cada vez mais qualidade seus produtos, seus serviços. Boa. Muito bom. E, cara, assim, dando até minha opinião sobre o que eu vejo um pouco no mercado, eu vejo que algumas empresas confundem muito ainda o que é escala, confundem escala com, na verdade, inchaço, né? Crescimento, número de pessoas. Sendo que se a gente tem boas operações ali, tem uma fundação sólida, não é necessariamente quantidade e número de pessoas que vai fazer a empresa crescer, mas sim a eficiência do processo e principalmente a eficácia, né? O norte ali, o sucesso do que a gente está fazendo de fato, não a quantidade de gente. E aí eu volto naquele ponto do ciclo de vida da empresa. Qual é o momento que a empresa está? Porque dependendo do momento que ela esteja, a gente vai precisar inflar o time. Isso é inevitável. Se você precisa correr atrás de, de um concorrente, se você precisa entregar um produto para ontem, né? Você precisa dar vazão naquilo que você tem, por exemplo, no backlog. Então é inevitável seu time inflar. Mas sim, se você tem um processo estruturado, um processo que consiga suportar toda essa operação com times enxutos, eu vejo que você consegue entregar o mesmo valor do que, por exemplo, um time inflado. Exato, exatamente. Boa, muito bom. Cara, e para finalizar já, para quem estiver nos ouvindo aí, queria ouvir algumas dicas tuas, assim, na tua opinião, quais são os principais pilares, assim, de uma liderança eficaz? Eu já falei algumas vezes aqui durante o nosso papo, né? E até você comentou sobre a escutativa. É você olhar para o seu time. Então, tá sempre olhando para o seu time, ajudando o seu time a ser o melhor possível, dando-lhes confiança, apoio, segurança e o reconhecimento pelo papel, né, empenhado. Um outro ponto, e aí também vai muito com aquilo que eu falei lá atrás sobre os 4 estilos de liderança, você ser você mesmo, né? E não achar quem você deveria ser, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer como o meu antigo chefe fez. Não, pegue e se pergunte, né?
o que a pessoa que eu quero ser faria nessa situação. Então, seja você mesmo. Uma outra dica, lidere pelo exemplo. E aí, quando eu falo lidere pelo exemplo, nunca peça para ninguém fazer algo que você mesmo não está preparado para fazer. Como é que você vai dar o exemplo daquilo que você não faz, daquilo que você não pratica? E por último, essa ninguém conta quando chega num papel de liderança. Todo mundo acha, não, quero me tornar uma pessoa líder, né? Quero fazer parte de um comitê de liderança. Ninguém conta que muitas das vezes você vai caminhar sozinho. Aquilo que às vezes as pessoas fazem, conversando com uma das outras sobre determinada situação, você não vai ter. E aí, o meu conselho é aproveitar os momentos que você não tem ninguém para conversar sobre uma situação difícil, para poder se autoconhecer. E aí você, por muitas das vezes, vai acabar chegando numas respostas e vai fazer você não se desesperar com aquele tipo de situação. Boa, muito bom. Cara, essa última dica aí de caminhada vai ser sozinha, com certeza é uma das coisas que ninguém conta, assim. E o que tu comentou também de conversar, enfim, se preparar antes de chegar numa situação, eu acho que ó, às vezes as pessoas confundem, putz, agora que eu sou líder, eu vou saber resolver todos os problemas. Meio que aparece magicamente com esse cargo, tu consegue resolver tudo. E o que elas não percebem também, é que muito das habilidades, das coisas que a gente acaba fazendo no dia a dia, elas são possíveis de fazerem no próprio escopo de trabalho dessa pessoa. Então, por exemplo, gerenciar risco, priorizar uma demanda, dialogar bem, negociar, ser político ali, conversar bem com os stakeholders, vender uma ideia. Isso não precisa de um cargo para exercer esse tipo de habilidade. Enquanto mais a gente praticar antes de estar numa posição formal de liderança, muito melhor e muito menos doloroso vai ser esperar para praticar quando tiver esse crachá, né? Então, apenas complementando isso que tu falou por último. Não, mas com certeza, né? Por mais que a gente volte lá no início do nosso papo, né, sobre, por exemplo, uma liderança acidental, por mais que aconteça isso com as pessoas, mas se, por exemplo, como você falou, né, o saber dialogar, se você procura sempre apresentar um trabalho, seja igual na época de escola, né, ou faculdade, está sempre querendo conversar com alguém, apresentar aquilo que você está fazendo, você acaba exercitando, né, esse papel de apresentador, né, e começa a trabalhar o diálogo. E aí você vai se indiretamente se preparando. E aí quando você chegar num papel de líder, a transição ela acaba sendo menos árdua. Com certeza, com certeza. Cara, muito bom o papo. Sempre é um aprendizado, é uma troca muito rica, assim. Espero que o pessoal tenha curtido. É prazer imenso estar conversando aí contigo. Vira e mexe, a gente sempre troca uma ideia, troca figurinha. E, cara, muito obrigado de novo por ter aceitado o convite. Eu que agradeço o convite, até como você comentou, né, de se preparar e tudo mais para um papel de liderança, a gente precisa, né, sempre praticar, 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 praticar. E aí eu hoje, né, participando do Zynops Lab, né, do podcast, é um outro mundo, né? É uma outra situação. Que por mais que no dia a dia, né, a gente converse, a gente apresente, a gente defenda projetos, a gente articule, é um outro cenário, né? E foi uma experiência e tanta compartilhar com você um pouco da minha vivência, da minha experiência, dos meus pontos de vista. Espero também que todos que estejam escutando, que tenha agregado para alguém de alguma forma. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Acesse o site designopslab.com. Lá você vai encontrar
ferramentas, artigos, cursos, ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV, valeu!